Estamos aqui novamente na casa de Maurício para a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós elevamos nosso pensamento pedindo autorização da cúpula da casa, pedindo a proteção dos mentores desta casa e dos nossos protetores, para que o que aqui for falado seja realmente o que precisa ser ouvido por nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham. Então, para dar início, nós faremos uma prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, com esta prece, nós damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã encarregada do Evangelho no dia de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam. Pois onde está vosso tesouro, também está vosso coração. É por isso que vos digo: não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento da vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que alimento e o corpo não é mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar à sua estatura a altura de um côvado? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam, e entretanto eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai, pois, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua afeição. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 a 34. As palavras do ensinamento de Jesus, interpretadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade. Se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, jamais teria saído do estado primitivo. E se fizesse dessa condição sua lei atual, viveria sem ter nada a fazer. Esse pode não ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outras vezes e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Essas palavras devem ser entendidas apenas como uma alegoria poética da previdência, que jamais abandona os que nela depositam sua confiança, mas que por seu lado trabalham.
se nem sempre vem em ajuda um socorro material, inspira-lhe ideias com as quais encontra os meios de se livrar das dificuldades por si mesmos. Deus conhece nossas necessidades e as atende segundo o necessário. O homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta, tem necessidade do supérfluo. A providência deixa-o entregue à própria sorte. Torna-se então infeliz por sua própria culpa e por ter ignorado a voz interior que o advertia em sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências disso, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma quantidade de sementes. Se as plantar, conduzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Se as comer sozinho, ou se as desperdiçar, o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada, e delas não tirará proveito para os outros. Se as guardar em seu celeiro, os vermes comerão. Foi por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não vos apeguei demasiadamente aos bens materiais, e nem lhes dê mais importância do que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em benefício dos segundos. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo imperará sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Novamente nós temos uma passagem em que o Cristo usa de alegorias, de figuras de linguagem, para passar uma mensagem maior. E nesse caso ele fala sobre a preocupação, sobre preocupar-se. Ou seja, etimologicamente o significado da palavra preocupação é ocupar-se antes. Então nós temos aqui uma análise, uma reflexão do Cristo sobre essa ocupação que nós temos sobre o porvir. Sendo que quando nós paramos e racionalmente refletimos sobre isso, nós nos damos conta que nós não temos controle nenhum sobre o que está por vir. Nós apenas nos desgastamos, nós apenas deixamos de colocar uma energia no momento presente, nos atos presentes, para nos preocuparmos, nos ocuparmos antecipadamente com fatos que estão completamente fora do nosso controle. E pode ser inúmeras as situações em que nós nos preocupamos com fatos e com situações que nós não temos o mínimo controle sobre elas. Quando nós nos preocupamos com a saúde dos outros, quando nós nos preocupamos, os pais no caso, com os filhos, com o que possa acontecer com seus filhos, ou mais individualmente quando nós nos preocupamos ou nos dispensamos energias pensando sobre o que os outros estão pensando de nós. Então é uma série de situações que nos ocupam e que nós não temos absolutamente nada o que fazer. E é isso que o Cristo nos pede, que nós depositemos as nossas energias, a nossa ação no momento presente, porque das nossas ações no momento presente irão resultar o nosso futuro, pelo menos parte dele. Então, que nós comecemos a criar o nosso futuro com as ações pensadas do presente, com as ações refletidas, e não com esta preocupação que apenas despende a nossa energia e que, ao contrário, nos paralisa, porque nós não podemos, em termos de ação, fazer nada para evitar o que está por vir. E aqui, mais especificamente na leitura, ele fala sobre a preocupação, sobre o alimento, sobre o sustento,
sobre prover a nossa família e sobre o abrigo, o conforto que nós podemos propiciar a nós mesmos e a ela. Mas é necessário que a gente pare, reflita e veja a diferença entre preocupação e previdência. Nós nos preocuparmos, gastarmos, despendermos essa energia e não podermos mudar o futuro é uma coisa. Outra coisa é ser previdente. O Cristo jamais nos disse que nós não sejamos previdentes. Mas o que é ser previdente? É termos uma análise e ações no presente, mas de uma forma sensata e racional, do que nós podemos nos organizar para que o nosso futuro contemple essas nossas necessidades. Deus nos fez simples e nos criou sem maiores recursos, nos criou sem abrigo para o corpo, mas nos deu algo muito maior, que é o raciocínio. Através do nosso discernimento, da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade psíquica, nós temos condições de prover a nossa própria necessidade. Qual pai criaria uma necessidade para o seu filho que ele mesmo não tivesse condições de atendê-la? Nós temos essas condições. Sei que nos tempos que nós estamos vivendo, que nós temos vários temores, que a preocupação nos visita de uma forma constante, é difícil que nós façamos isso. Mas nós temos um recurso, que é a confiança na providência divina. Assim como os pássaros, que cita a passagem, assim como os lírios, que na sua simplicidade confiam na engrenagem da vida, é isso que o Cristo nos pede, que nós confiemos nessa providência que nos deu. Pode não ter nos dado os maiores recursos, mas nos deu o recurso, que é a capacidade cognitiva, é o livre-arbítrio, para que nós possamos atender e suprir essas necessidades. Mas para que nós tenhamos discernimento, confiança e a capacidade para acessar esse recurso que Ele nos deu, nós temos que ter fé. Fé, confiança na providência divina, que nunca nos abandona, nunca vai nos abandonar, e confiarmos definitivamente nesse recurso. Quando na passagem diz que nós não nos apeguemos demasiadamente aos recursos materiais e que nos preocupemos com os recursos celestiais. Que recursos são esses? São o crescimento, o desenvolvimento, as virtudes que o nosso Pai nos fez e que está latente dentro de nós. E são esses recursos que nós devemos despender o nosso tempo e a nossa ocupação para adquirirmos. Nós não estamos aqui somente para prover os nossos recursos físicos e materiais. Precisamos provê-los para que o nosso espírito continue neste plano, mas nós viemos aqui para evoluir, para crescermos como seres humanos, para nos desenvolvermos como seres nessa jornada infinita rumo à perfeição. Então é necessário que nós demos a cada parte da nossa vida a devida importância. Não nos atentemos, não nos passemos a nossa vida nos preocupando em suprir as nossas necessidades físicas e materiais ou dos nossos entes queridos e nos despreocupemos do restante. Quantos e quantos pais e mães de família não têm possibilidade do convívio familiar com seus filhos, da formação desses espíritos que lhe foram confiados, para poder suprir o material, esquecendo completamente de toda a outra parte que é a mais importante. Esses são os recursos que nós temos que acessar na realidade. Então é necessário que nós tenhamos consciência disso e que nós saibamos dar o valor, real valor à materialidade e não nos esqueçamos da espiritualidade. Nos atentemos a suprir as nossas necessidades, mas que nos consideremos satisfeitos à medida que elas forem atingidas. Não fiquemos querendo sempre mais e mais e mais, sempre atento à parte material e física e esquecendo completamente a espiritualidade. Porque, como muito bem disse, a Terra foi planejada, foi criada por Deus e pela espiritualidade maior para que pudesse suprir
a necessidade de todos os seus filhos. Quando nós tivermos a lei da caridade, da justiça e da fraternidade nos regendo, que um dia, esse dia há de chegar, haverá o suficiente para todos. Que nós saibamos compartilhar os bens físicos e materiais com todos os nossos irmãos, porque, como muito bem diz o texto, do excesso de um supre a carência do outro. Que nós tenhamos isso norteando, sejamos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. E aí cabe ao Espiritismo lembrar e reforçar essa mensagem, que nós somos seres espirituais numa experiência terrena e não o contrário. Que nós tenhamos essa reflexão sempre presente na nossa vida. Saibamos dar o devido valor à parte física, o nosso provento, sermos previdentes, mas não sejamos escravos disso. Que tenhamos, que essa é a maneira de nós nos mantermos encarnados e de desenvolvermos exatamente o que nós viemos fazer aqui como missão, a nossa melhora como espírito, desenvolvendo a indulgência, a caridade, o amor ao próximo de uma maneira igualitária entre todos. Que fique para nossa reflexão e que nós reflitamos e que tragam, que nós possamos trazer para a nossa vida essa verdade, até que nós nos encontremos novamente. Assim seja. Agradecemos então a nossa irmã que fez a leitura, o comentário, pedindo que essa explicação chegue a todos, encarnados e desencarnados. E neste momento em que estamos encerrando o trabalho, pedimos por nós e por todos aqueles que nos acompanham, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão privados da liberdade, seja essa liberdade física ou espiritual, mas que todos possam receber a palavra, o consolo, a luz e possam sair desta situação melhor do que quando nela ingressaram. Pedimos que Maria, nossa doce mãe, nos envolva com seu manto de luz para que a nossa caminhada seja mais leve, mais clara, mais precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco.